Pronto, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que calcula o MMC usando o método da fatoração simultânea. Exatamente, aquele mesmo método do cálculo do MDC. Só que tem um detalhezinho diferente que você precisa memorizar para você calcular o MMC, tá? A gente tem uma regra que é diferente do MDC que você precisa aprender. Vamos lá. Teoria e definição. Qual é o menor múltiplo comum entre 18 e 24? O menor múltiplo comum entre 18 e 24, gente, vamos fazer o seguinte. Lembra nas aulas passadas em que eu mostrei para vocês como listar os múltiplos? Então, começando pelo zero, porque zero é múltiplo de qualquer número. É um múltiplo trivial, né? Partindo do 18. 18 vezes 1, 18 vezes 2, né? Que dá 36. 18 vezes 3 dá quanto? Deixa eu ver aqui. 54, né? 54 mais 18 vai dar 72? 72, né? 72 mais 18 dá 90, aí 108, aí 126, né? E assim por diante. Nossa, os múltiplos são muito difíceis de calcular. Vamos lá. E o 24? Os múltiplos do 24 também, o 0, o 24, o próprio 24, 48, né? O 50, 60, 72... 72, aí depois de 72 pulou pro 90, 96, aí do 96 vai pro 120, né? 120, aí 144, e assim por diante. Pronto, agora eu quero que você repare aqui num detalhe, Você consegue identificar números iguais nessas duas listas? O 0, quem mais? O 72, né? Do 0 pulou pro 72, que são iguais. Depois do 72, o próximo não deu para listar. Mas eu acredito que seria o próximo depois do 126. Deixa eu fazer aqui. 126 mais 18 ia dar quanto? Deixa eu ver. Somando aqui 4 vai 1. 144. Realmente, o próximo seria o 144, que também seria igual aqui. Mas, gente, múltiplos comuns são vários, são infinitos. Eu quero, desses que são comuns, desses que são iguais, nas duas listas, eu quero o menor deles. E o menor deles, além do 0, né, é o 72. Então, quando eu perguntar o menor múltiplo comum entre 18 e 24, a resposta é essa aqui, 72. Eu não posso dizer o 0 como resposta, porque o 0 é uma resposta trivial. Eu tenho que dizer uma resposta certa, que é o 72, tá bom? Só que, gente, se eu fosse toda a vida ter que listar todos os múltiplos de um número, de um por um, para ver qual é o menor deles, ia dar bastante trabalho, não é verdade? Então, para isso a gente vai usar uma regra, uma fórmula, um algoritmo, que é o algoritmo da fatoração simultânea. Lembra? Só que aqui você tem que memorizar uma pequena regra, Memoriza aqui, Quando não der para dividir, você repete o número. Então, vamos fazer a divisão simultânea, que é a divisão sucessiva desses dois números ao mesmo tempo, e usando essa regra aqui, Quando não der para dividir, quando não for divisão exata, a gente só repete. Dividindo por 2, você vai ficar 12, 9, por 2. Opa! Lembra, se fosse cálculo de MDC, eu não poderia dividir por 2. Porque 9 não dá para dividir por 2. Mas, tá vendo a regrinha aqui que tá dizendo? A regrinha manda quando não der para dividir, a gente repete. Então, eu vou dividir por 2 e eu vou repetir o 9 que não dá para dividir por 2. O 12 dividido por 2 dá 6. Mas o 9 dividido por 2 não dá. Ainda posso dividir por 2? Posso. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9 não dá para dividir, então só repete. Você está vendo que esse 9 aqui, ele repetiu, porque não deu para dividir? Agora eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Deu para dividir dessa vez. Agora eu divido por 3 mais uma vez. Quando eu divido por 3, esse 1 aqui não dá para dividir por 3. Então repete. Quando não dá para dividir, só repete. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, chegando aqui, gente, a multiplicação de todos esses números aqui vai dar o MMC, quer ver? Quanto é que dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 3, 12 vai 1, 6, 7, dá 72. Olha só como eu falei, não é verdade? Agora vamos mais exemplos. MMC. MMC de 12 e de 15. De 12 dá para dividir por 2.
que dá 6, e o 15 repete, não é? Quando não dá para dividir, repete. Então, aqui no cálculo do MMC, basta um dos dois ser divisível. Não precisa ser todos divisíveis. Por 2 de novo vai ficar 3 e 15. 15 repete de novo. 15 e 3 não dá mais para dividir por 2. Quando nenhum dos dois der para dividir, você tem que pular para o próximo número primo. No caso, o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 eu só posso dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5. Aí vai ficar 1. Multiplicando aqui tudo, a gente vai obter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que eu faço multiplicação inteligente, ó. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. Beleza? Mais um exemplo. E o 12 e 24. 12 eu divido por 2, que dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. Por 2 de novo vai ficar 3 e 6. Olha só, por 2 mais uma vez, o 3 não dá para dividir, então repete. E o 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 eu divido pelo próprio 3, que vai dar 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vezes, tá? Pontinho de vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3 dá 24. Repara que 24 é o múltiplo de 12, né? E o meu MMC deu 24. Você lembra quanto é que daria o MDC? O MDC de 12 e 24 seria o menor deles, seria o 12, não é verdade? Ah, então quer dizer que quando eu calculo MMC, a resposta é sempre o maior dos números? Vamos analisar isso aqui um pouquinho mais, tá? 120 e o 150. Por 2 dá 60, 75. Não dá mais por 2 esse. Mas como esse aqui dá por 2, eu continuo dividindo por 2. 30 e 75. Quando não dá, repete. Por 2 mais uma vez vai ficar 15 e 75, que eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 75 dividido por 3 dá 25. Nenhum dos dois mais dá para dividir por 3, então eu vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. 5 eu divido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Então vai ficar 1 e 1. Multiplicando aqui tudo, vamos obter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Multiplica 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 5 dá 10 de novo. 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar 6 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 600. Vamos analisar aqui, gente, ó, pequenos detalhes sobre esse cálculo do MMC. Primeiramente, que quando você divide, o resultado final tem que ser obtido quando for 1 e 1. Sempre você tem que chegar no 1 e no 1. Você tem que forçar essa divisão até chegar no 1. E quando você chega no 1, você passa um traço e multiplica todos os fatores que estão aqui em cima, beleza? Após fazer essa análise, vamos chegar a algumas conclusões. O MMC de números múltiplos é sempre o maior dos dois números. Como assim? Se eu te pedir um MMC de um número que é claramente múltiplo de outro, por exemplo, 18 e 36, 6 e 3, 4 e 8, por exemplo, a resposta sempre vai dar o maior dos dois números. E se eu te pedir um MMC de números primos entre si, o resultado vai ser a multiplicação desses dois números, sabia? Vamos analisar. Tá vendo o 15 e o 30? 30 é o dobro de 15. Então, se eu for calcular o MMC desses dois números, a resposta vai dar 30. Aposta comigo? Vamos calcular? 15 e 30. Dividindo por 2 vai ficar 15 e 15. Dividindo por 3 vai ficar 5 e 5, e dividindo por 5 vai dar 1 e 1. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30, não falei? E por que isso acontece? Bem, porque quando você está dividindo, quando não dá para dividir, não repete, então você vai repetir um deles e vai dividir somente o outro até eles ficarem iguais, já que eles são múltiplos, não é? Agora, e quando são primos entre si? Vamos ver? O 14 e o 15, você lembra que eles são primos entre si? Deixa eu argumentar por quê. Se você for dividir, ó, por 2, o 14 é divisível por 2, mas o 15 não é, significa que o 15 repete. Por 3, o 7 não dá para dividir por 3, então repete. E o 15 dividido por 3 dá 5. Então vamos por 5. Quando você for dividir por 5, o 7 continua repetindo e o 5 divide e dá 1. E por 7 vai ficar 1 e 1. Multiplicando aqui, olha só o que vai acontecer, ó. 2 vezes 5 dá 10, 7 vezes 3 dá 21. A resposta vai dar 210, que é justamente quando você faz 15 vezes 14, quer ver? Quando você multiplica 14 vezes 15, olha o que acontece, ó. 4 vezes 5 dá 20, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 2 dá 6. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui, obtemos 210. Exatamente. Então, isso aqui acontece, gente, ó. Porque se eu fosse calcular o MDC desses dois números aqui, o MDC
daria 1, lembra? Usando o método do jogo da velha, você consegue obter que o MDC dá exatamente igual a 1. No caso, eles são primos entre si. E quando você tem MMC de números primos entre si, a resposta vai dar sempre a multiplicação desses dois números. Pronto, a gente vai ficar com isso aqui, tá bom? Sobre a matéria de MMC, eu preciso que vocês pratiquem, tá? Façam os exercícios sobre esse assunto. Tchau, tchau, muito obrigado. Até a próxima.